Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me o gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tem de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todas e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia de ontem, né, da sexta-feira, é o trecho da live, volume 32, trecho 27, né? É o trecho do dia 9. Maestria e arte divinos, o pequeno paraíso de Deus, labirinto de amor, virtude geradora do Fiat, Deus em poder da criatura. Meu abandono no Fiat continua, sinto sua respiração onipotente, que soprando-me quer fazer crescer, engrandecer sua vida em mim, quer me encher tanto de não fazer ficar do meu ser humano mais que o só véu que o cobre. Então pensava ainda em mim, mas o que ganha este querer santo, que tem tanto interesse de formar sua vida na criatura, que move céu e terra para obter a tentativa, e que diferença há entre a divina vontade como vida e entre a divina vontade como efeito. E meu sempre amável Jesus, me apertando em seus braços em uma bondade indescritível, me disse: minha filha bendita, não há coisa mais bela, mais santa, mais agradável e que mais nos agrada e glorifica que formar a vida de nosso querer divino na criatura. Nela vem formado um pequeno paraíso, onde nosso ente supremo se deleita em descer para fazer sua morada. Olha, em vez de um paraíso, temos dois, onde encontramos as nossas harmonias, a beleza que nos rapta, as alegrias puras que duplicam a nossa felicidade. Por termos formado uma vida nossa a mais no pequeno circo da criatura. Então, que incrível, né? São dois paraísos. Muito incrível isso que Jesus está falando, né? Porque antes a gente entendia assim, né? Porque tem trechos que Jesus fala que sobre dois paraísos, mas aí da questão que ele se biloca, né? Que ele está no céu e ao mesmo tempo está numa alma que vive na divina vontade, né? Que a alma é o paraíso. Mas aqui ele está indo muito mais além, aqui está falando mais, né? Sobre dois paraísos, né? Então, não é só que ele biloca, mas são dois paraísos na alma. Não é essa duas bilocações que ele fala nos outros textos, não é só isso, né? Que ele está no céu e também está na alma. Mas na alma são dois paraísos para Deus, né? Porque é a vida dele, ele vem habitar, né? E a alma se torna um paraíso para ele, uma habitação para ele, né? São dois paraísos porque uma é a vida, né? Ele vive e ele recebe, né? Ali a vida dele, né? Tudo as coisas dele, ele se delicia, né? Então ele forma a vida dele e ele se delicia dessa própria vida dele que está lá dentro de uma alma, né? Que vive na divina vontade. Ele recebe os frutos, né? Da sua própria vida.
E aí é muito incrível isso que ele está falando, né? Ó, neste paraíso, por quão pequeno, por quanto a criatura seja capaz. Então, esse paraíso que é a vida dele, que é o paraíso que assim que ele fala que é quanto a alma é capaz de conter a vida dele, né? Esse paraíso que é a vida dele, né? É tão pequena assim quanto ela pode conter, né? Então vai ser paraíso para ele. É a vida dele que está sendo formada lá. Não importa o tamanho, né? O grau, mas assim, tanto quanto ela possa ser capaz de conter esse paraíso que é a vida dele, né? Que faz ser esse dois paraísos para Deus na alma, né? Meu Deus, é muito incrível isso aqui. Encontramos tudo, ó. Tudo é nosso, tá vendo? Então ele encontra a vida dele, os bens dele, o pensamento dele, tudo é dele que está ali dentro. Então, meu Deus, por isso que para ele é agradável, glorifica ele, porque é a vida dele que está ali dentro. É agradável, é uma morada, um ambiente agradável para Deus habitar. Porque só tem coisas dele ali. Tudo é dele. Só encontra coisas dele. Pensamentos, desejos, né? Movimento, né? Então tudo é dele. Tudo, tudo, tudo. Sentimento, virtudes, tudo. Os atributos de Deus. Então, só tem coisas dele ali. Então não é um ambiente estranho. Tudo é dele. Então por isso que é um ambiente agradável. É um paraíso para ele. Ele vem morar e ele não consegue, né? Que aí vem aquele exemplo da borboleta, né? Que a Aline deu. Ele não consegue, ele pousa ali e a alma e a borboleta não sai, não consegue sair dali. Ela fica pousada ali, não consegue sair, né? É uma união, né? Assim, atrai a Deus de uma forma que ele não consegue se separar dessa alma. Ele não se separa, porque são coisas dele que tá ali, é a vida dele que tá ali, né? É muito incrível, é muito agradável dele ver uma alma pequena, uma criatura pequena, limitada, que tem uma vontade, uma inteligência, que tem uma liberdade, que tá ali toda para ele, né? Que tá que dá total liberdade para ele fazer o que quiser, para ele fazer a morada dele, para ele fazer o que ele quer, que está totalmente rendida, essa aqui eu estava tentando lembrar a palavra, é uma alma rendida a Deus, né? Totalmente rendida, consumada ali, ó, né? Faça-se, Senhor. Meu Deus do céu, é incrível para Deus, né? Ver, né? Uma alma dotada que tem inteligência e uma vontade, que tem uma liberdade de escolher e escolher fazer a vontade dele. Então, é encantador, né? Que agrada muito a ele, é muito agradável, né? É mais, ó, encontramos a pequenez que mais nos apaixona e olhamos nossa arte divina, né? A pequenez da criatura, né? Ele lá, né? A arte divina, ele vivendo lá, né? Meu Deus, é muito assim grande, né? Então assim, nada dessas coisas que a gente vê aí que Deus faz os milagres e não sei o que, milagre no sol, e toda a criação não é tão lindo para Deus, não é tão assim grande para Deus quanto um Deus imenso habitar na pequenez de uma criatura, na pequenez, numa alma que tem liberdade de escolher, numa alma que tem inteligência e vontade. Então é um milagre muito, muito grande, né? Ó, que no pequeno, com a virtude de nossa potência, ó, fechamos o grande. Meu Deus, a gente fica assim, a gente vê que isso é muito grande, mas a gente não consegue pôr em palavras o que ele está falando. Porque, né, e do pequeno tem essa virtude, a divina vontade, né? Com a sua virtude, né, ele põe o poder, esse poder de Deus, de no pequeno fechar o que é grande. Então, um Deus imenso, imagina, um Deus criador de tudo isso que a gente conhece aqui. Um Deus imenso, incrível. O nosso Deus, o nosso Criador, habitando numa criatura. Uma criatura pequena e limitada, imagina. Meu Deus, então é incrível mesmo. Ó, podemos dizer que com o nosso labirinto de amor, mudamos as coisas. O grande no pequeno e o pequeno no grande. Muito incrível. Sem um prodígio divino nosso, não podíamos formar
nem nossa vida, nem nosso paraíso na criatura. Então, sem essa virtude, nessa potência de Deus, sem Deus, sem esse prodígio divino, não poderia se formar. Então, só Deus pode fazer isso. Pode dar a vida dele, pode formar a vida na nossa alma, a vida dele, né? Pode formar esse paraíso. A gente, por nós mesmos, não somos capazes. Então, só ele pode fazer isso, né? E parece-te pouco ter uma vida nossa demais em um paraíso duplicado à nossa disposição para nos fazer felizes maiormente? Não, não é pouco, não. Nossa, te acha, né? Não é pouco mesmo, não é pouco mesmo, né? Ter uma vida nossa demais, uma vida nossa a mais. Imagina quantas almas ali que se dispõem a fazer a vontade dele, né? Almas e mais almas ali que fazendo a vontade, vivendo, né? Fazendo e vivendo na vontade dele. Imagina, é uma vida a mais, é uma vida a mais divina, uma vida a mais dele que ele está vindo ali, ó. É um paraíso a mais, é um paraíso duplicado a mais. Meu Deus, deve ser muito incrível para Deus. Meu Deus, a visão de Deus, né? Ver tudo isso. Meu Deus, por isso que arrebata, é encantador, né? Ele se deleita, né? É muito incrível. O grande do pequeno e pequeno o grande, sem o prodígio do nosso divino nosso, não podíamos formar nem nossa vida, nem nosso paraíso na criatura. E parece-te pouco ter uma vida nossa demais e um paraíso duplicado à nossa disposição para nos fazer felizes maiormente? Tu deves saber que nem no céu, nem o sol, nem toda a criação nos custa tanto, tá vendo? Não custa tanto para ele, né? Para dizer quanto é valioso, né? Uma alma para ele, né? Quanto somos, o homem é valioso para Deus, que não custa tanto, né? Mas a gente, né, custa demais para Deus. O prodígio que ele tem que fazer, o que ele tem que fazer, né, pelo homem, né, para formar essa vida, não é fácil. Assim, fácil assim, né, que eu tô querendo dizer assim, para Deus, não, claro que não é impossível, mas o negócio é que ele não faz violência. Então, ele espera, né, a alma se dispor, a alma se abrir, a alma dizer sim, a alma querer. Ele não vai violentar. Então por isso que custa tanto para ele, porque, né, ele vai ali tentar convencer a alma, mostrar para ela, né, que a vida que ela tá vivendo não é, né, uma vida agradável ali, que é bom, né, que é bom para ela, que tá prejudicando ela, né, que ela tá nas trevas, que ela tá no pecado e tá desagradando a Deus, que não é agradável a Deus essa vida, né, que ela tá se prejudicando, né, ela tá em pecado, ela pode se condenar. Então, meu Deus, custa muito, é um trabalho que Deus tem que fazer. Como eu tava falando, para dobrar uma inteligência e uma vontade, ele fala nisso, né, no trecho que a gente já meditou. É muito, muito, né, custa, né, ele tá ali é um trabalho contínuo de Deus, né. Aí, ó, não pusemos nem tanta maestria de arte, nem tanto amor, quanto pusemos em formar nossa vida toda de vontade nossa na criatura. Uau, meu Deus do céu. Para nos formarmos um paraíso demais onde dominar nossa vontade e gozar as nossas delícias. Que lindo. Oh, meu Deus. O céu, o sol, o mar, o vento e tudo narram aquele que os criou. Né? Então, tudo fala de Deus, né? Sinaliza Deus, fala de Deus, do amor dele, né? Sinaliza ele, e faz conhecer a Deus. A gente vê Deus, né? Sobre toda a criação, sobre todas as coisas a gente vê Deus, fala de Deus, né? Glorifica ele, né? Que a gente vê toda a beleza. Incrível as coisas, a criação, cada coisa, os detalhes de cada coisa que Deus criou. É muito incrível quando a gente vai, né? Aprofundar. Meu Deus, né? Glorifica ele, né? Mas aí tá dizendo, mas não nos dão uma vida nossa. Então, ele não pode habitar na criação. Não dá uma vida para ele, né? Então, olha só como é grande, né? A diferença que é. Não é tão grandioso assim, né? Não é nada demais, assim, não custa tanto. Por isso que ele fala, não custa tanto, né? Porque a criação fala dele, glorifica ele, faz se conhecer, né? Quando a gente
olha a criação, mas uma vida dele, né? Não tem vida, né, dele ali. Ele não pode formar uma vida, né? Ele não pode receber correspondência da criação, né? Ali receber o amor de volta, né? A gratidão, né? Ele não pode se comunicar, então é totalmente diferente, né? Nossa. Ó, mas não nos dão uma vida nossa, nem nos formam outro paraíso que ele não pode habitar, né? Não é, a gente foi feito totalmente para Deus ser esse paraíso de Deus, morada divina. Então, meu Deus do céu, né? Que dignidade ele nos colocou. Meu Deus. E é incrível que eu sempre bato nessa tecla porque eu acho muito incrível isso, porque a gente é um nada, mas Deus nos coloca, né? Do jeito que ele fala das almas, né, do homem, ele põe a gente num patamar que a gente parece que a gente é alguma coisa, né? Mas para Deus a gente é alguma coisa, para Ele, né? Mas a gente é um nada, mas para Ele nós somos alguma coisa. Porque Ele nos criou para Ele, para formar a vida dele, para Ele morar. Então, para Ele custa muito, tem muito valor para Deus. Nós somos um nada por sermos criaturas limitadas. Mas para Deus nós somos muito valiosos e nós custamos muito para Ele. Né? É isso que tem que entender. Antes servem aquele ou aquela. Né? Então ele está dizendo que é toda a criação, né, que fala dele, que glorifica ele, né? E ele fala que serve, né? Toda a criação serve. Serve, né, as almas as almas, né, que ele criou, as almas que vivem na divina vontade, serve ao homem, né? Na qual a nossa paterna bondade tem tomado o empenho de formar a nossa vida nela. Então serve essas almas, né, que vivem na divina vontade. E nos custa tanto que nosso Fiat usa sua virtude constante e repetidora de seu Fiat. Olha só como é que custa para Deus. Né? Porque é constante a virtude ali, ó. O Fiat repetidor, contínuo que Deus fica ali, né? Zelando, cuidando, né? No Fiat contínuo, né? Para ali se manter a alma, né? Na divina vontade. Para manter a alma na divina vontade. Né? Olha só que coisa, né? Não custa para Deus, ó. Constante e repetidora de seu fiat contínuo sobre sua afortunada criatura, para cobri-la com sua potência, né? Com seu poder, de modo que um fiat não espera ao outro, né? Não espera, é contínuo. Né? Faz uma sim, interrupção, outro não, é contínuo. Para manter essa alma vivendo na divina vontade, para ser esse paraíso duplicado, para formar a vida dele, né, para ser essa morada de Deus, né, e para a vida divina ali, né, para a vontade divina formar a vida que ela quer formar, ele tem que ter essa virtude, né, de constante ali que ele está falando, tem que estar fazendo esse ato constante, né, sem interrupção, fiat dele, ele não pode esperar, né, porque se esperar, a alma vai fazer a vontade dela, né, vai ficar uma hora sim, outra não, né, de maneira que se lhe infundisse o fôlego lhe diz fiat. Se lhe toca, fiat. Se a abraça, usa seu fiat constante. E a vai modelando. Muito lindo esse trecho, meu Deus, eu nem o que dizer. E como misturado em sua vida divina. Então ele vai, né, modelando a alma em tudo. No respirar, né, no fôlego, em tudo ele vai fazendo seu fiat. O faça-se dele, né, a virtude criadora de Deus, né, repetindo, vai modelando a alma em tudo, né. Pode-se dizer que com o seu alento forma a sua vida na criatura, né, o alento divino, né, a vida que ele nos dá. No respirar, né, em tudo, o alento, a vida que ele, né, o sustento, né, da vida, né, vai formando a sua vida na criatura, né, ele vai nos sustentando e aí daí desse sustento, né, ele vai ali dispondo a sua vontade, né, para a criatura. E com sua virtude criadora, a regenera e forma nela seu pequeno paraíso. E que coisa não encontramos nele? Basta dizer que encontramos tudo o que queremos, e isto é tudo para nós. Uau! Vê então a grande diferença que há entre a divina vontade como vida e aquela como efeito? Como vida,
todos os bens, as virtudes, a oração, o amor, a santidade, torna-se natureza na criatura. Achei muito incrível essa parte, porque é natural. Então, viver na divina vontade, né? A vida que ele vai formando na alma, ela se torna natural. Então, por isso que ele fala que a criatura que vive na divina vontade, ela se torna, por graça, o que Deus é, por natureza. Então, é por isso que a mãe, ela é por graça o que Deus é por natureza, porque a mãe viveu na divina vontade. Né? Ela é por graça o que Deus é por natureza. Imagina, isso é muito grande. Parece se tornar algo natural, pela graça, né? Por Deus formar a vida dele, ele forma. Né? Então, parece ser tão natural, né? Essa união, essa fusão de vida com Deus, que chega uma hora que se torna natural. Parece que é coisa nossa, parece até que é coisa nossa mesmo, que não tem nada a ver com Deus. Parece que é da nossa natureza, entendeu? Se torna natural, não há esforço nenhum em fazer todas as coisas, no pensar, no agir, no falar, né? Diante das circunstâncias, diante de um sofrimento, diante de uma cruz, de uma humilhação, as coisas se tornam natural. Muito natural, né? Os atos, né? Os atos que são feitos é muito natural, não tem esforço nenhum. A pessoa não se esforça para fazer um ato, não se esforça para amar o outro, para amar a Deus, né? Não se esforça diante de uma cruz, né? Meu Deus do céu, não tem cansaço. É incrível a mudança assim, né? São fontes que se formam nela, que sempre surgem, de modo que sente em si a natureza do amor, da paciência. Então, é natural, ela vai ser, né, ser todo amor, né, para com Deus, para com o próximo, ser paciente, ela não vai se perturbar, ela não vai ficar agitada diante das circunstâncias, né, da santidade, assim como naturalmente sente em si a mente que pensa. Então, é natural, não tem o que falar aqui, é natural. Então, o pensamento, o olho que vê, a boca que fala, né? Não é natural, né? Quando os pensamentos, a gente olha e vê a boca que sai, a palavra fala, sai de forma natural, né? Então, ele está dando esse exemplo. Então, assim é na divina vontade, quando forma a vida dele na alma, se torna natural, né? Os pensamentos, né? Sai pensamentos divinos, o olhar divino para todas as coisas. A palavra criadora de Deus que sai da boca, só sai palavras que edificam, palavras que cria na alma, né? E é naturalmente sem esforço nenhum. É muito incrível, nenhum esforço nisto. Porque Deus os deu em natureza, olha isso, meu Deus do céu. E se sente dona de fazer com eles o que quer. Que não tem esforço, ela vai lá e faz naturalmente. Naturalmente, né? Não tem mistério assim, é natural. Essa vida, né? Na divina vontade, é uma vida natural no cotidiano. Assim como possuir a divina vontade como vida, tudo é santo, tudo é sagrado, as fadigas terminam, né? Então é atos santos, sem nenhum interesse próprio, sem, né, nenhuma intenção própria, sem ganhos próprios, né? E é tudo sagrado, sem fadiga. Então, como eu falei, não tem cansaço, né, no bem, no fazer as coisas, né? A inclinação ao mal não existe mais, não, né? Não tem intenção em fazer mal, em pecar, né? Em ofender a Deus, né? Então muda muito. E apesar que muda a ação, e ora faz uma coisa e ora faz outra, a virtude unitiva de minha vontade as une juntas e formam um só ato. Então, assim, na divina vontade, né? Mesmo que a gente faça sucessão de atos, a gente está fazendo os atos, né? Por exemplo, lava a louça, terminei de lavar a louça, agora eu vou varrer a casa. Agora eu vou forrar a cama. Então, isso que ele está falando, apesar de fazer atos, né? Faz um ato, faz outro, mas exteriormente a gente está fazendo um ato, termina, está fazendo outro ato, termina, né? Mas espiritualmente, na divina vontade, ele une tudo isso, é unitivo e se torna um ato único, um ato só. É muito incrível, porque não tem interrupção. Exteriormente está se interrompendo os atos, mas espiritualmente, na divina vontade, no divino,
o ato é ininterrupto, é contínuo, não está sendo interrompido o ato, entendeu? Ela está dando continuidade, não se interrompe, porque é ato divino, né? E não existe para Deus passado, presente e futuro. Não existe tempo para Deus, é sempre presente. Então, por isso que está sempre contínuo. A gente vai estar sempre ali. A gente interrompeu aquele ato de lavar a louça, né? E aí, no outro dia, a gente vai lavar a louça de novo, né? Mas exteriormente interrompeu, né? Passou um dia. Mas para Deus aquilo não foi interrompido. Aquele ato de lavar a louça no dia anterior ainda está acontecendo. Até chegar aquele ato que a gente vai lavar de novo e tá lá. Aí continua e mantém aquela continuação, não interrompe. É uma linha assim direta, sem interrupção. É muito incrível, né? Então aqui tá a diferença, né? Porque na vontade humana tem interrupção. Na vontade humana não tem continuidade. Com a distinção de tantas diversas belezas por quantos atos fez. Então, assim, além de não ter interrupção, o bem gera, a virtude ali que gera, a virtude criadora de Deus, geradora de Deus, que gera o bem, que dá vida, o bem que é para todos, né? Que abraça a todos, passado, presente e futuro. Então, o ato na divina vontade abraça todas as almas. O bem é derramado sobre todos, no céu, no purgatório, quem está vivendo aqui. Por isso que fala passado, presente e futuro. Então, todos recebem o bem, né? E um ato na vontade humana não tem bem nenhum, não tem fruto, não tem vida nenhuma, né? Não gera bem nenhum espiritualmente, não forma nada. Então, é uma diferença absurdamente grande, né? E chega a sentir que seu Deus é todo seu, até sentir que o excesso de seu amor e de seu se deu em poder da criatura em virtude da divina vontade que possui como vida e sente como seu parto. Tá vendo? Por isso que ele fala que parece que é natural, né? É da natureza dela, parece que se torna a natureza da criatura, né? Quando forma a vida dele. Porque ela sente como fosse um parto dela, como se fosse coisa dela. É isso que ele tá falando aqui, ó. A alma que possui como vida, o sente como seu parto, como se fosse coisa dela saindo dela. Os atos que ela faz, os pensamentos, as palavras que saem dela, parece que é coisa dela. Palavras dela, mas são tudo partos divinos. Mas parece que é coisa dela, de tão natural que é, né? E o fez crescer com tal fineza de amor e de adoração profunda que fica como naturalmente absorvida em seu Criador. Uau! Que já é todo seu e é tanta plenitude de amor e felicidade que sente, que não podendo contê-la, gostaria de dar a todos, verdade, meu Deus do céu, né? E é o que a gente faz aqui no grupo, né? As partilhas, os áudios, né? Os vídeos que se colocam no YouTube, né? Que a gente quer que todas as almas também conheçam, que todos participem dessa felicidade, porque é o que Deus quer. Então, esse sentimento que a gente tem de que todos os conheçam, que todos participem dessa felicidade, é o sentimento de Deus, tá vendo? Que parece ser coisa nossa, parece que é a gente mesmo que quer, mas não é, é Deus em nós que quer, né? Então, se torna, tá vendo que essa questão do parto que ele tá falando, essa coisa natural, que esse sentimento que a gente tem que parece que é coisa nossa. Parece mesmo que é coisa minha, mas é Deus, é o sentimento de Deus. Que Deus que quer que todas as almas conheçam, que todas as almas participem dessa felicidade, né? Aí ele fala, não assim para quem não possui como vida, né? Quem vive dos efeitos, quem vive da vontade humana, né? Senão somente como virtude ou efeito, tudo é cansaço e sente o bem. Cansaço e sente o bem a tempo e circunstância, tá vendo? É uma alma inconstante, é fadonho, é cansativo, a alma, ela, dependendo da circunstância. Então, se aquela circunstância está apresentando assim, né, uma coisa agradável, nossa, ela vai ficar feliz, vai ficar bem, tudo certo, em paz. Mas se a circunstância apresentar uma circunstância assim difícil, uma cruz, uma humilhação, uma dificuldade, cessa que o bem, né? Então a alma fica perturbada, a alma se sente vazia, se sente feliz. Então ela não se sente feliz, ela vai sentir felicidade ou se é bem, se é bom ou não, dependendo da circunstância. E a alma que vive na divina vontade não tem isso, né? Ela fica em paz, independente do que está acontecendo.
ela fica em paz, ela fica feliz, ela não se perturba, é constante. Ela vê bem todas as coisas, apesar do que está acontecendo, de alguma coisa de dificuldade que esteja acontecendo. Então, ela não se deixa se levar pelos sentimentos, pelas circunstâncias ali. Mas ela vê o que Deus está fazendo, ela vê o para quê e corresponde. Ela sabe que é um bem, que tem o para quê, né? É a luz que Deus quer trazer, é uma vida que Deus quer formar. Então, né? Então ela fica muito indiferente à alma na divina vontade, né? E já na vontade humana, não. Porque ela tá por ela mesma ali, buscando forças nela mesma, né? E aí ela não consegue, a alma por si só não consegue nada, né? Ter força por si só, fazer as coisas por si só, ser constante por si só, não tem. Se não for Deus para infundir na alma, a alma não consegue. Por isso que ela é inconstante, não sente vazio, né? A variedade de caráter, né? Uma hora ela tá feliz, uma hora ela tá triste, uma hora ela tá de bom humor, uma hora ela tá, né, irada. É a variedade do caráter, ela muda o caráter dela diante da circunstância, né? Ao cansaço, sente a infelicidade do querer humano. Não goza de paz, nem sabe dar paz a ninguém, tá vendo? Totalmente, né? Então ela não tem paz e ainda perturba os que a cercam, né? A perturbação, né? Para sua família, né? Com a relação com o marido. Então, você vê, né? Não é só a alma em si que fica perturbada, mas quem a cerca também entra em perturbação. Ou sente em si o bem como se sentisse os membros deslocados, ou em partes separadas, que não é dona de se servir deles e deve estar sujeita aos outros para se fazer servir. O não viver de minha vontade é tornar-se escravo e sentir todo o peso da escravidão. Ela se sujeita a outro, né, para poder servir a Deus, para poder se servir, fazer outra, ela tem que se sujeitar, né, ali, ó, que não é dona de se servir deles, dos bens, né, mas e que deve estar sujeita a outros, para se fazer servir, né, que assim é o escravo, né, o escravo ele tem que estar sujeito a outro para se fazer servir, né, então esse é o exemplo que Jesus está dando. Então acho que é isso. Amém, Fiat.